O terraplanista, ele, por exemplo, me ajuda pra caramba, porque eles estudam mesmo e eles têm argumentos bons. Sim, sim. E às vezes tem um argumento que eu não consigo rebater, eu falo, eu tenho que estudar, eu Sim. vou lá, estudo Sim. e evoluo. Os argumentos dos terraplanistas, por exemplo, são infinitamente melhores do que os caras do design demente que fala que a Terra tem 6 mil anos. Sim, total. Aqui a gente estuda isso e mostra, por isso que a gente tem argumentos pros dois lados, porque a discussão acontece, aquilo que eu tava falando do pi. Tem um paradoxo aí. Você pode dividir a circunferência pelo diâmetro pra sempre. E vai ficar infinito. Mas é por isso que tem o pi. Toda conta que bater na reta, Sim. vai bater na circunferência. Dá pra você achar os cálculos. Vai ter pequenas distorções, mas tem uma conexão. Mas a mágica do pi é essa, porque funciona assim. É quase uma mágica. Exatamente. Então, é um número natural. Exatamente. Aí tem umas distorções que acontecem, porque a matemática, ela trabalha com esses pequenos paradoxos. Na verdade, ela quer trazer pra lógica, né? Essas pequenas, porque o pi não tem como você... É um pouquinho infinito. Você pega ali... não. Eu pego o pneu da roda, Sim. né? É um pouquinho relativo, né? Porque vai indo pra lá. Então, sim, um pouquinho... É uma dízima não periódica. Infinita. Agora pensa, se você corta o pneu de bicicleta e estica, por que eu não consigo dividir certinho, dá 3 só? Eu estiquei, tem que dar 3 no meio. Bem, mas aí a gente vai entrar, tem que tomar cuidado. A gente vai entrar na história do Aquiles e o coelho. Não sei se já viu essa história. Isso foi um filósofo que mostrou. É o seguinte, eu usava esse exemplo para os meus alunos, tá? Matemática aceita qualquer coisa. Matemática é uma visão humana do universo. Apesar da gente falar que ela é universal e tal, mas é uma visão humana do universo. Aí é outro ponto que um dia eu vou te convencer. Não, só existe a visão humana do universo. Um dia eu vou te convencer. Eu concordo. Se tirar, a gente só tem possibilidades. Se só existe essa vida aqui no universo... Não necessariamente essa vida. Sim. Mas tem que caber na nossa concepção. Se Legal. não couber na nossa cognição, na nossa coerência, não há. Vamos não existe. lá. Tem que comparar com a nossa densidade, pra ser água, pra ser terra, pra ser planeta. Não. Mas você não define. É aceleração das partículas. Se acelerar, isso aqui Certo. evapora, certo? Certo. Se desacelerar, congela. Certo. Acelerar ou desacelerar em relação a quem? Em relação à velocidade que ela tem, independente de nós Mas isso existirmos depende da nossa ou não. observação, depende da nossa observação coerente. Platão versus Aristóteles aqui, cara. Vamos lá. Se existe, tá? Se existe só essa vida no universo, concordo com você. Só existe a nossa visão do universo. Mas as outras Concordo. vidas estão diretamente relacionadas ao nosso conceito de vida. Mas se toda a Se não vida entrar no nosso conceito, não é. Havia uma esquizofrenia ali. Se toda a vida sumir do universo, o universo continua aí do mesmo jeito. Não, porque não tem... Se toda a vida sumir, não existe conceito de vida, Léo. Mas tudo... Não vai ser sólido, vai ter líquido, vai ter gasoso, não tem humano, Mas não há todo o nada. universo continua aí. E vai continuar tendo sólido, Quem falou? líquido e gasoso. Quem ficou lá pra falar? Quem ficou lá pra falar? Por quê? Quem falou? Esse argumento é o argumento do Apple. E é o argumento mais fraco que ele foi. Ó, se você pegar, aí tem que pegar por axiomas. Por axiomas. Tá. Se você- Axiomas também são pré-definições que não necessariamente são verdadeiras. São coisas inegáveis. Você não tem como mudar aqui. Pô, Sim. se tá vivo, se existe, tá se destacando do não existente. Não tem como mudar. Certo. Se existe, existe. É óbvio. Certo. Então tá em movimento em relação ao que não existe, que tá parado. Que é o nada. É o vazio. Se existe, Mas movimento. você consegue imaginar o vazio? Mas existe... Aí que tá, em relação ao movimento, sim. Por isso que eu te falei, não tem universo Você sem nem movimento. consegue imaginar o vazio, o nada. Você nem consegue imaginar. Sim, porque da agonia... Que Se você imaginou, já não é nada. É o momento da morte, te cospe pra fora. É aquele desespero. Te joga pro movimento. É um momento cognitivo. Sim. Se você não tiver na sua estabilidade total, que tá reunindo todas as Sim. margens... Eu Certo. dei esse exemplo ontem. Você pega o joguinho, tô lá no CS. Certo. Quando eu morro, eu saio voando lá pra cima, o negócio é tudo desfazendo, né? Você vai indo pros Certo. arredores, começa a aparecer a simetria, não é? Certo. É a mesma coisa com a gente. Você vai indo pra cima e pra baixo, aparecem os arredores. A simetria. Giro na escuridão. O mínimo possível que você pode conceber. Você vai acumulando esses giros, os giros se acumulam, vai virando mineral. É o que você chama de mineral. Tanto de cima como pra baixo. Sim. Vai acumulando mineral, vegetal. Junta vegetal e mineral, é o animal. Junta o animal, vegetal e mineral, é você aqui no meio, que é o único que pode reconhecer tudo isso. Então, mas a gente já tava falando antes disso, de Homero, por exemplo. A gente tava conversando antes de começar Sim, a gravar sim. a live. Que Homero, por exemplo, em Homero a gente percebe que não havia definições de certas cores na sociedade. A sociedade, por exemplo, ainda não tinha definido o verde. Sim. A humanidade não tinha definido o verde. Antes O azul também, né? O azul, Tinha. entre outras coisas. Antes da humanidade definir o verde, ele existia. Ele tava lá. Mais ou menos. E se a sociedade não existir, o verde vai Não, continuar lá. Isso, Aliás, isso é o acelerado do azul, que já tá quase aqui do outro lado, no violeta, pegando o vermelho lá atrás, no passado. Sim, o E azul se ele, vermelho, e se ele não estava sendo captado ainda pelos olhos como são hoje? Então, mas e se ele- de alguma forma eles estavam negligenciando aquela onda, e de fato eles não viam o azul? Sim, então, por exemplo, O azul se depende- morrerem todas as pessoas que não sejam as daltônicas, essas cores vão deixar de existir? O conceito de coerência depende da coesão. Então, o mas resto é esquizofrênico. O fato O da resto gente é louco. reconhecer não é o que faz a existência ser definida.
A existência das coisas não vivas, elas existem independente das coisas vivas. Tanto que as coisas não vivas, as coisas vivas vieram das não vivas. Mas sem nós, a imagem e semelhança do todo, não existe coisas vivas. Existem frequências. Porque é igual, a gente tá se enxergando... Sem nós, você fala humanos. Sem o nosso conceito coerente, que é o que a gente chama de humano, porque a gente tá se vendo em frações. Tá, porque, por exemplo, na época que existiam os dinossauros, não existiam humanos, e os dinossauros existiam. Não, mas são conceitos, esses conceitos, tem os dinossauros, você encontra lá os vestígios, você vai encontrar de novo. Daqui a pouco, a engenharia genética vai desenvolver, vai transformar os bichos, vai ter os bichos gigantescos. Espero que não, que já deu errado no parque dos dinossauros. Isso aí já deu uma puta de uma treta. Eles vão preferir... Normalmente se prefere os reptilianos porque eles têm pele que se recompõe, cresce de novo, o sangue é frio. Sim. É mais fácil você trabalhar com esse tipo de ser. Eles usam isso pra guerra. Isso aí são giros. Eu não acho que tem 6 mil anos. A própria Bíblia, no final, a Era tem. Não tem como ter 6 mil anos. A Era tem. Tudo bem, aí tudo tem bem. De era. Tudo o que legal. acontece? A própria Bíblia fala, no final, depois dos 1000 anos de paz, o Shabbat do milênio, o milênio sabático, os 1000 anos de crise de paz, porque chegamos no quântico aqui. Agora domina os átomos, domina as moléculas, acabou a matéria. Poeira do meu não reino. dominamos. Calma, a gente tá conhecendo. No tempo de Cristo. No reino de Cristo. Certo. É nesse momento. Ó, finalmente agora, se a gente se reunir, a gente domina hoje. É que tá tudo confuso já para não acontecer. Tá. Mas dominamos os átomos. Pronto, a matéria é nossa. Qualquer experiência cognitiva é um XY no espaço-tempo. É um XY, é uma reunião de perspectivas. Certo. Então com a tecnologia, te põe em qualquer lugar, que experiência você quer ter. Pá, pá, e é real. É a Com mesma... a tecnologia põe em qualquer lugar? Se quiser pôr Não no hoje. passado, por exemplo? Um dia. Eu não acredito. Mas é o momento, o passado. Porque tem coisas que são impossíveis. É igual você baixar... Você pode ter toda a tecnologia do mundo. Você não vai baixar a temperatura de 0 Kelvin. Mas porque é conceitual. Sim, exato. Entendeu? Não tem como. Por isso que eu falo, tem que ir pelo axioma. Então- Senão se tornam parâmetros, se tornam medidas específicas ali que vão confundir, porque elas são todas diferentes, é a opinião de alguém. Mas se você pegar para axioma, movimento, tudo é movimento, tudo é frequência, tudo é um acúmulo dessas referências. Sim. Então aqui no meio eu consigo enxergar a vida, porque é o que eu sou. Aqui, esses átomos viraram minerais, vegetais, animais, e sou eu aqui vendo todo. Eu só consigo ver partes de mim, só consigo ver o que eu sou. Pra onde Certo. olhar, eu só vejo o que eu sou. Atrás de mim tá a escuridão, ó, aqui, ó, do canto do meu olho. Sumiu, cadê? O que tá aqui? Eu não sei cadê as margens do meu olho. Eu não sei se é circular, se é angular, mas só a minha imagem eu não sei como. Aqui atrás tá a escuridão. Imagina que você tá olhando pra dentro de si. Você só vai ver você, pra onde você olhar. Então você vai ver frações de você. Você vai ver primeiro seu coletivo, pessoas que são frações de você. Ah, aquela gira é daquele cara ali, essa mania daquele ali, aquele ali do meu pai, aquele da minha mãe. Você tá olhando só seu reino, o reino humano. As partes de você, o que te compõe. Você é uma soma de momentos dessas pessoas ao seu redor. Certo. Você vai do tudo. É, do todo. Você vai ver o que tem antes. O que é o humano? É uma soma de animal, vegetal e mineral. É isso que ele faz. Você vai antes, o que é o animal? Uma soma de mineral e vegetal. Você vai vendo aqueles giros que se acumulam, eles saem de você e voltam pra você. Assim como os átomos fazem as galáxias fazem os átomos. Sim. Né? Então, quando você olha pra baixo e pra cima, é como se tivesse E é por isso que a gente não pode voltar no tempo, porque isso tá no princípio da conservação de energia. A entropia vem daí. A Sim. entropia do universo só aumenta. Eu não acredito na entropia. Sério? Tudo se organiza, não tem entropia. A ordem não, Mas a ordem não se desfaz. Você fala, por que essa garrafa Mas tem... a entropia é isso. As coisas estão se organizando. Voltando pra ordem. Não, perdão. Porque a entropia tá se destruindo, eles dizem. Entendi o que você quis dizer Entendeu? agora. Tá. É a volta que nem você o cara acha fala, que essa elas, latinha você aqui acha tem- que as coisas, no geral, elas se organizam? Sim, por quê? Entendi. Ah, por que É que elas se desorganizam, na verdade. Não, elas voltam pra organização que A você- organização é uma coisa nossa. A gente organiza. Exato! É isso que eu tô falando. É. Eu fiz essa latinha. Ela vai Sim. voltar pra ordem dela. Molécula átomo pra átomo, mineral pra mineral. Ela volta pra ordem dela. Eu Entendi. desorganizei pra fazer Que essa é, latinha. que é um estado mais desorganizado. Não. Então ela vai pra Não, é desorganização. simétrico. Não. Não. Que isso? O campo atômico... Isso é organização. Campo atômico- Essa lata é organização. Não. Que eu pegar todos os átomos de alumínio que estavam em meio a oxigênio e tal, formando óxidos e outras coisas, eu tô pegando ele, separando e deixando o quarto arrumadinho. É só o alumínio. Não, ele- Na hora que ele oxida, ele vai pra desorganização. Sim, mas você foi pro campo, aquilo ali tá anotado, você tem uma tabela periódica, são padrões. Você foi pra total ordem. O campo molecular, o campo atômico é ordem pura. Mas é que você Você tá tem vendo- 7 camadas trocando energia, Sim. né? E não muda. Perfeito. Tudo é isso. Mas tudo é, é isso. Você É o tá padrão cer- Você perfeito. tá certíssimo. Mas você está vendo 14 bilhões de anos de um universo que o que a gente mediu... Aí entrou no humano. Aí são memórias. Legal. Aí já entrou no conceito teatral. Até onde a gente mediu, tá? Onde a gente vai ter um universo todo escuro, só com as reminiscentes anãs vermelhas, só isso aí vão ser 100 trilhões de anos. 100 trilhões. Então você tá vendo 14 bilhões de anos de 100 trilhões. Em 14 bilhões, é claro que você vai ver vários padrões de Mas organização. você saiu da Mas a longo prazo Sim. é tudo Mas por quê? desorganizado. Mas você saiu da renderização central. Igual eu tava falando do CS. Aqui tá renderizado aqui no meio. Certo. Se eu for indo muito pra cima ou muito pra baixo, vai desrenderizar. Eu vou perdendo o ritmo que eu interpreto. Não, a gente vai pra isso. Então, não tem ó, eu jeito. vou perdendo o ritmo que eu A interpreto. gente não, o universo. Sim. A gente não vai estar aqui. Mas sem nós não tem universo. Aí é átomo e é frequência, que não tem lugar no espaço. Tudo bem. Tá ao mesmo tempo em todo lugar.
O entrelaçamento quântico prova isso. Se não tiver o nosso conceito de tempo, que depende da nossa densidade, do nosso metabolismo, que depende do nosso Sol e da nossa Lua, depende do nosso circuito central. Não. O nosso parâmetro referencial, sim. A gente poderia usar qualquer outra coisa pra medir tempo. Mas não precisa de Sol, não precisa de Lua, não a precisa partir da referência coerente, que depende disso. Você sabe por quê? Se eu tirar o quê? Sol e a Lua, você não tem cognição. O Sol e a Lua Você se só desfaz. deu padrões pra gente. Se não tivesse Lua, e a gente poderia não ter, porque a Lua foi um acaso a partir do Mas não Terra ia que ter bateu vida, aqui. não ia ter maré, não ia ter Tudo humano. bem, mas não ia ter nada. poderia ter um outro tipo de vida. Mas não, que ia ter ia usar átomo. outro padrão pra medir tempo. Quando você compra um relógio, via de regra, vem escrito quartzo no relógio. Sim, por causa do cristal. Por quê? Porque o cristal, quando ele é... como que é o nome? Tem um nome Peso bonito. elétrico? Peso elétrico. Ah. Quando você aperta, ele emite um choquinho. Quando você dá um choquinho Então, nele, ele não é contrai. essa propriedade que a gente usa do quartzo. Quando você contrai, ele contrai Sim. num tempo perfeito, né? Então dá pra medir certinho o tempo dele. Então. Se você põe energia, ele dilata. Se você aperta, ele emite energia. Vamos lá, mais ou menos isso. Vamos lá. É normal você dar Tá vendo? Eu entendi relógio, cara! Você dá energia pras coisas, é igual a Lady Seebeck mostra isso, por exemplo, né? Você dá temperatura para um metal, você tem dois metais unidos. Sempre que eu tenho dois metais unidos diferentes, eu tenho uma diferença de potencial, uma voltagem, uma DDP. Se eu aumento a temperatura, aumenta a diferença de potencial. Isso é normal, se eu dou mais energia, vai aumentar a energia nele. Então é normal para um cristal eu aumentar a energia e aumentar a frequência. O legal do cristal de quartzo é que você aumenta a energia, aumenta a voltagem e a frequência não muda. Então você bota uma pilha ligada a esse quartzo, vai acabando a carga da pilha, vai diminuindo a DTP e a frequência não muda. Sim. Como a frequência é estável, então eu uso esse. Dá pra dar de referência. 1 segundo são, sei lá, 7.000 não sei sim. quantas frequências Sim. do cristal de quartzo. Mas se não fosse o ser humano, não tinha nem o cristal de quartzo ali. Sem dúvida. Tava mas tudo um embaralho Não, frequencial. Não, mas que o não teria quartzo continuaria existindo. Não, porque se você olhar daqui, você tá olhando o campo atômico. Mas o ser Você humano... tá vendo átomos. O ser humano existe há 100 mil a 200 mil anos. Sim. O cristal de quartzo existe há milhares de anos. Há bilhares de Coitado, anos. o cristal de Bilhões, quartzo não tem nem bilhares idade, não sabe nem qual é a idade sem o ser humano. É um conceito nosso. Tudo isso Mas a gente mede. Eu vou te explicar tecnicamente pra ficar melhor. Vamos lá. Com toda humildade, que quem sou eu pra explicar tecnicamente pra você. Não, mas vamos lá. Mas eu dentro gosto. da minha... Dentro da Eu minha... já te falei, você é um não cientista que me dá mais trabalho. Que tem mais... que tem mais... Eu debato com cientistas que são absurdamente inferiores a você. Ô, obrigado, cara. Eu vivo num fantástico mundo de Bob, mas aos pouquinho. Porque, de um jeito mais técnico, mais binário, assim, vou tentar. Mesmo que não seja nada consciencialmente, essa questão do tempo ao redor. Você vai indo pra longe, vai desrenderizando, você começa a ver só o que vai sobrando aqui. Você vai perdendo o animal, o humano, o animal, o vegetal. Você vai perde a visão vai disso. sobrando só o mineral. Certo. Porque tá ganhando espaço. Pra cima e pra baixo é a mesma coisa. Um átomo no sistema solar, você vai vendo o mesmo processo. Juntou sistema solar, vira galáxia. Juntou átomo, vira molécula. Mesma coisa, você vê pra cima e pra baixo. Isso é o segredo antigo de Hermes. Você volta lá, antes de tudo, tava lá. Como é acima, está abaixo. Como é dentro, está fora. É esse processo. Agora, mesmo que não tenha que recorrer pra isso, vamos ser bem aristotélico aqui. Que apesar de ser aluno de Platão, foi teimoso. Se Platão não convenceu Aristóteles, o que eu vou fazer aqui, Então, né? mas é que tá. Se ele fez o aluno teimoso, ele fez um bom aluno. Boa. Se ele fez um aluno que discordava dele, Boa, ele fez um bom aluno. gostei. Boa. Agora Que é imagina. diferente das universidades de esquerda. Sim. Todo mundo pensa igualzinho. Sim. Errado. Eu quero fazer um cara assim, pra ele pensar além e Boa. discordar de mim. Isso tá certo. Eu gosto É disso isso que de eu quero, Que é, você gosta da coisa em si, né? Não é o ego. Você não põe o ego na frente Se eu formei um aluno que ele concorda em tudo comigo, eu fiz um computador. Eu não fiz um ser pensante. Boa. Eu quero que ele vá além. Isso eu falar pros meus alunos. Eu, modéstia à parte. Você falou a história de Deus agora, sabia? A história do Messias, sem querer. Entre Israel e Messias é isso. Seguir a Torá é ser um robô, um livro vivo. Sim. Aí você vai querer sair dali, tá livre, mas você vai ver a ausência da Sim. ordem que Eu falava isso pros meus alunos. Modéstia à parte, tem poucas pessoas no Brasil que são melhores do que eu. Podem ser considerados melhores do que eu na minha área. Eu sou um dos melhores do país na minha área, modéstia à parte. E isso causava um problema, porque era muito claro para meus alunos que eu era muito bom. Mano, tem uma teoria pra fazer um disco voador. Você quer tentar fazer a prova prática? Não, eu acredito. Eu tenho uma teoria. Vamos lá. Ó. Vamos conversar. Aí... O fantástico mundo de Bob. Isso me causava um problema como professor. Porque isso acontece também, por exemplo, com alunos de artistas marciais. Já vi isso acontecer. O professor do cara é tão bom, que o aluno não confia na arte marcial. Ele confia no professor. Ele acha que o professor é bom e não a arte marcial é boa. Você entendeu? Então eu explicava uma coisa pros alunos e eu falava, gente, isso é fácil. Eles achavam que era fácil pra mim.
por eu ser muito bom. E eles achavam que eu era um cara inalcançável, que eles nunca seriam como eu. Eu falava, gente, vocês têm que ser melhores do que eu. Porque eu tô ensinando pra vocês o que eu sei e vocês têm toda a experiência que vocês têm. Sim. Vocês têm que passar verdade, de mim. verdade. Vocês têm que ser melhor do que eu. E o tempo à frente ainda. E aprender mais do que eu e me ensinar. E eu questionar vocês. É isso, é um mestre. É isso que eu quero. São mestre. É isso que era assim que funcionava o mundo. Sim, quando ele funcionava. Sim, é. Boa. Agora, voltando pra essa questão que eu tô te falando do tempo. Sim. O que talvez você concorde comigo. Ah. Imagina o pneu da bicicleta lá. Então você vai ter uma medida de tempo na velocidade angular no centro, que a gente sempre conversa aqui. Tá. Primeiro, o que é o tempo? É isso que eu vou falar. É vamos aqui. lá. É isso, justamente isso que eu tô falando. Pra você ver como o tempo é relativo. Por que você não consegue medir a velocidade e o momento da partícula ao mesmo tempo? Por que tem esse bug quando você tá observando? Sim. Porque o tempo, ele depende da observação. O tempo é relativo. A ciência aceita isso. Que o tempo é relativo. Se eu estiver muito rápido numa nave, vai Mas são passar duas diferente. coisas muito diferentes. O tempo ser dele é relativo e depender do observador são duas coisas completamente Mas se é diferentes. relativo, você tem que comparar. Se compara, observou. Sim, mas ele vai acontecer de forma relativamente, existindo o observador ou não. Calma que você acrescenta isso. Deixa eu porque Então, depois vamos sua lá. resposta já vai... Sim. É dúvida mesmo. Pra mim é Tá, legal legal. ouvir. Aí você pega o pneu girando da bicicleta. Certo. Então, a gente sabe que a velocidade angular do centro é diferente da velocidade angular do pneu, porque tem muita massa ali pra girar ao mesmo tempo Sim. que um pouquinho aqui. Então a velocidade angular ali do pneu vai ser muito maior, Sim. enquanto a velocidade central é menor. Ou seja, Claro. estão em velocidades Sem diferentes dúvida. pra manter a mesma velocidade linear. Sim. Certo? Então agora imagina que o universo é essa A velocidade linear é diferente, a angular é a não, mesma. Não, a angular muda. A angular, a massa, quando tem mais massa, é mais rápido. Ah, só não... Tá. Pra manter o linear da roda. A roda vai reta ao mesmo tempo, não quebra o raio, porque a angular É que trabalha a com angular, paradoxo. pelo ângulo, quando ele mudou, é a mesma Não, coisa. ó, então imagina ele girando aqui. Tá, A velocidade sim. que o centro tá girando, aqui, ó, tem muita massa. Então imagina, Não, ó, mas tudo bem, Ó, entendi enquanto o- aqui faz só um pouquinho, Certo. ó o tanto que ele tem que fazer. Sim. Porque imagina com uma pizza no raio da bicicleta, Sim. não é? Mas é isso que tá. Aqui no meio, se você... isso você pode ter certeza, depois você dá uma olhadinha. Sim. São conceitos assim, até a ciência não vê problema Tá, nisso. legal. Aí a velocidade angular do meio, ela tem que ir mais devagar que a angular central, porque tem muito mais pra correr ali. Tá, Vai ter que ir mais rápido pra Entendi o acompanhar teu isso aqui. conceito. Mas depois eu vou te mostrar isso. Senão isso é legal. quebra o raio aqui. Entendi. Entendeu? Então aqui tá muito mais rápido em velocidade angular Certo. do que a velocidade angular do meio pra manter a velocidade linear da roda. Certo. Aí tudo vai junto. Certo. No linear, entendeu? Ok. Então, você tem... Isso funciona assim, as cores também, que nem a gente fala. A luz, Sim. se a luz tem uma velocidade constante, como pode o azul ter muito mais frequência, parecer estar muito mais rápido do que o vermelho que tá lento? Como que elas vão ao mesmo tempo, sendo que uma tá rápida e outra tá lenta? Do mesmo jeito, quando você balança uma corda, aí, você pode exato. balançar mais rápido ou devagar e a aqui, corda ó, tá parada. Enquanto o azul fez isso aqui, ó, tum, 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 o vermelho Sim. deu um puta passão. Sim. E foram juntos. Mas uma coisa é frequência, outra coisa é velocidade Sim, de onda. exato, mas aí que tá. É. Aí entra de novo na observação. Ah. E as definições dos conceitos. Certo. Então, mas você Tanto concorda... isso é verdade... Mas você concorda Ah. que dá pra ir na mesma velocidade, um estando mais rápido e outro mais lento? A formiga e o elefante. A formiga e uma girafa. É que são conceitos de velocidade diferentes, mas Sim, tudo mas bem. estamos sendo de uma maneira Entendi, simplista. certo. Na essência, a partir do nada. Certo. Entendeu? Tô vendo o movimento dos axiomas. Certo. Pra não ficar tão técnico no... Certo. Pra ir com a minha humilde ignorância. aqui. Certo. Então, se você vê que é possível, então, uma coisa lenta e uma rápida ir junto, pra manter uma mesma coesão. Certo. Agora imagine esse pneu gigantesco sendo o universo. Ele vai ficando bem grande. Certo. Pra voltar nessa medida de tempo que a gente tá falando. Você concorda que a medida de tempo aqui no centro vai variar em relação a quão longe você vai desse centro? O degradê Certo, vai aumentar ali, perfeito. ó. Então a medida de tempo não conta. Eu não posso olhar pro universo lá longe, Certo. onde o degradê, o pneu é gigantesco, é muito tempo, muita coisa, incomparável, enquanto o meu ciclo aqui é muito menor. Sim. Eu não posso medir lá em cima ou lá embaixo, longe do meu parâmetro renderizado aqui no meio, porque eu vou me perder da própria coerência. A própria cognição depende do que eu chamo de ritmo, do que eu chamo de solidez. A gente no caso, não se perde porque a gente tem cálculos que acertam essas diferenças. Mas você concorda que se torna Mas muito a gente difícil? são coisas diferentes. Se torna difícil medir Sim. o tempo, a velocidade das coisas, por conta dessa questão central que é a observação, o observador. Por isso que a velocidade é relativa, por isso que a ciência fica brigando. Isso envolve até a gravidade. Não, na a minha velocidade opinião. já é provado que é relativa. Mas, por exemplo, se eu colocar isso já foi feito experimento, tá? Eu colocar um relógio atômico num avião que tá a 1000 km por hora e deixar um parado aqui no chão. E aí a gente vê, depois pega os relógios e vê que dá diferença. Eu poderia mandar um relógio numa nave espacial pra ficar orbitando, pra ficar no espaço, tá? Porque a gravidade faz isso também, tá? A gravidade faz a mesma coisa. Então posso pegar 2 relógios atômicos de extrema precisão, mandar os 2 pro espaço, né? E um vai ficar no espaço, o mais distante possível de qualquer campo gravitacional, e outro vai ficar orbitando o Sol. Uma gravidade extrema. Se fosse possível a gente fazer isso o mais próximo possível, né? Na hora que eu pegar esses relógios de novo, na hora que eu pegar, eu vou ver que eles vão estar com medidas diferentes. Porque o tempo passou diferente, passou mais lentamente próximo ao Sol, onde você tem um campo gravitacional intenso. Sim. Tá?
Se eu medir ou não medir, se eu olhar ou não olhar pro relógio, isso acontece. E o que eu... Você não vai saber se olhar. Não, eu só vou saber se eu olhar. Então, mas isso não tem como fugir disso. Isso. E eu sei de onde vem essa teoria, né, que você fala, que até fala... É aquela que eu já falei da outra vez. Se uma árvore cai sozinha na floresta e ninguém viu, ela caiu de verdade? É. Entendeu? Eu conheço, mas eu acho... Por que agora na selva lá tem um monte de animal e não um monte de átomo se mexendo aleatoriamente? Entendi o seu conceito. Entende? Pra ele, Por que pra a ele gente ser fica- considerado animal, tem um padrão nosso. Imagina o enxame de Perfeito. abelha. O enxame de abelha fazendo uns desenhos muito louco. Perfeito. Por que eu tô vendo o Megazord e não tô vendo as abelhas? Mas eu definindo ou não, tá? Essas coisas continuam existindo. O que eu acho, e eu entendo isso, porque diz, por exemplo, que toda cultura, ela cria o Deus porque o humano não aceita o fim da sua existência. Você tem um egocentrismo do ser humano. Só que eu considero um dos ápices... Isso não seria a eternidade residindo em nós? Legal, concordo, perfeito. Mas eu considero um dos ápices do egocentrismo, a gente achar que toda a realidade depende de nós. Léo, Cê- mas eu achei incrível como vocês não concordam com isso. Mas vocês quem? Sou eu só que tá. Não, a maioria. É difícil concordar com essa Entendeu? visão. E é literalmente uma visão platônica, né, também. Sim. Mas é porque eu não consigo... Porque pra mim se tornou tão óbvio. Talvez seja... É normal, né? Todo mundo com seus conceitos acabam se Porque adaptando. talvez a ciência mostra isso. A Por quê? ciência Porque, Léo, mostra como é que pode? A gente como de- você é insignificante em relação ao universo. Não, mas eu acho que esse é o grande golpe. Pode ser, pode Ele ser. não pode convencer você. Eu não tô dizendo Não pode que convencer você você está disso. errado. Eu tô dizendo, tudo que eu estudo e vi, Mas como me que- leva a isso. Sim, mas como que você consegue... Eu espero que você esteja certo. Então, é isso Vai mesmo. ser mais legal, vai ser muito melhor. Mas aí eu... Essa é a vantagem do Léo. Ele não Não, vai ter abrigo a emocional. sua realidade é muito melhor que a minha. Mas Mas muito você vai melhor. querer- Só que a ciência me leva pra minha. Sim, sim. Entendeu? O meu medo Mas é- eu espero que você Sim. esteja certo. A questão... Eu torço pra que você esteja certo. A grande questão é que essa ciência ela tem um consenso mundial, porque ela tem os mesmos financiadores em grande parte. Sim, mas eu não me importo com consenso. Eu importo pelo que eu estudo e entendo. Mas você concorda que a ciência não pode ser confiada cegamente, pelo menos? Claro que Já não, que tá na mão de um nada mercado pode ser. tão cheio de interesse? Claro. E quando você pega esses bilionários que controlam isso, você pega Sim. Soros, Rothschild, esses caras, eles seguem Cabala, Talmud, eles falam disso que eu tô falando. Mas um monte de gente também faz ciência independente. Então, mas você vê que esses caras que têm esse poder todo, Sim. eles sabem disso que era magia até pouco tempo e agora é o quântico. E começa a ter esse conflito entre o clássico e o quântico, justamente por conta dessa disputa do eu sou, está tudo em mim. Sim. Como que a partícula depende de mim? Né? O quântico bugou tudo, né? E você vê antes a gravidade antes, mesmo ela foi alterada. Né? Você pegar de Newton pra Einstein, já tem um conceito. A gravidade nunca foi alterada. É, a nossa o compreensão conceito. dela mudou. É isso. aí que eu queria chegar. É. Aí você Esse me dá é o razão, problema. você me dá razão. Esse Você é vê o- que o conceito vai mudando Sim. e você não pode se apegar. O problema é o seguinte, o senso comum nos leva a erros muito grandes, tá? Uma vez um cara falou assim pra mim e pareceu que o que eu falei foi um absurdo. E pro senso comum, pra talvez 90% da população, quando eu falar a mesma coisa, vai parecer um absurdo. E toda essa população vai estar errada. Esse cara falou assim pra mim, por exemplo, numa conversa, num debate, falou assim, mas por exemplo, vamos partir de uma premissa, ele fala, se eu usar por exemplo, um cobertor, ele me aquece. Ele fala isso. Eu falei, não. Ele, como assim? Mas já é um absurdo, como assim? Já que esse é o ar quente que fica entre você e o cobertor. Então, vamos lá. Ele fala, não, o cobertor me aquece. Isso é óbvio, todo mundo sabe. Eu falei, não, você tá completamente errado. Mas quando eu falo só isso, parece, não, eu sou uma besta falando Sim. isso. O cobertor, ele não te aquece. Inclusive, caiu uma pergunta uma vez no vestibular, que quase todo mundo errou por causa de senso comum. Que era assim, se eu pegar um gelo e cobrir com edredom, ele vai degelar mais rapidamente ou mais lentamente? Puta que pariu. Entendeu? Todo mundo falou que era mais rapidamente. E porque vai ficar mais quente. É óbvio que não. Não, porque o gelo vai estar O gelando o ar ao redor, cara. ele funciona da mesma forma que um isopor deixa exatamente. a sua cerveja mais gelada por mais Exatamente. tempo. Ele é um isolante térmico. Então por que ele me aquece? Não, ele não te aquece. Ele impede que o ar... Ele impede que o seu calor vá embora e ele impede, por exemplo, também que o ar roube o seu calor. Mas ele não te... Conceitualmente falar, o cobertor me aquece, está errado. Absurdamente. Só que aí o fica- senso comum faz a gente pensar outro jeito. Esse é o problema. Sim. Entendeu? Por isso que a ciência é importante, que faz a gente sair do senso Sim, comum. eu concordo. Né? Eu acho que é importante. Eu só acho que a gente não pode tratar que nem religião, a própria Mas ciência. claro, não, mas a Eu- ciência, via de regra, não se trata como porque, religião. assim, eu não posso ser chamado de ignorante se eu achar que é um pouco... Por exemplo, bateu Mas uma quem pedra... não é ignorante? O que a também, gente exato. ignora é infinitamente maior do que o que a gente conhece. Mas a ciência tem maneira de fazer isso. Ele descarta quem tá tendo uma visão
que não vai com o consenso Eu adoro essas pessoas. de uma academia. Tirando quando o cara é bandido, que ele é financiado pra mentir pros outros. Aí é foda, como tem gente por aí. Você tá me contando. Por exemplo, todo podcast eu falo, quando entra nessa história, eu falo do Super Xandão. Adoro o Super Xandão, um cara gente boa, um cara honesto. Não é ele o bandido, vai achar que é ele agora. Você falou logo na sequência. Não é ele que recebe. Não, Super Xandão, o youtuber, Super Xandão. Não, porque você falou que tem um cara que recebe pra mentir, que é o que a gente tava conversando antes. Não é o Super Xandão, pelo amor de Deus. Exato. O Super Xandão é um cara honesto e tal, não sei o quê. Ele me ajuda com as teorias dele. As teorias dele são malucas? São malucas, mas ele faz pesquisar e ver coisas. É isso. E às vezes reforçar a sua própria. Isso, ótimo. Eu quero que mais pessoas como ele existam. Não tenho nenhum problema. Eu não quero provar nada pra ninguém. É isso mesmo. Entendeu? Essa ideia é essa. Você quer acreditar no que você quiser? Eu tenho os meus conceitos e aí que tá a diferença, tá? Por exemplo, o Super Xandão, ele não trabalha com isso. Então ele não tá usando os conceitos que ele acredita. Eu trabalho com isso. Sim. Se eu fizer um projeto de satélite baseado na Terra plana, o satélite não funciona. Entendeu? Ele cai. Apesar que os geólogos dizem que quando você vai trabalhar, você tem que fazer as medições como se fosse plana. Não, o Afonso fala isso, ele é da USP, maluco, hein? Ele falou, por que se é redondo... Ele é terraplanista, né? Que maluco. Eu já vi teses dele... Mas é mentira, será isso? De quando você vai fazer a medição de profundidade, você tem que tratar... Todos os cálculos são feitos como terra plana. Eu acho que foi até isso que me usaram. Uma vez eu fui no podcast, no Pode Sim. E o cara mostrou um vídeo, não sei se é desse cara, mas é de um geólogo que é terraplanista. É isso mesmo, então. Falei, se o cara é um geólogo que é terraplanista, ele já falhou na formação dele absurdamente. Absurdamente. Como é que ele explica os vulcões? Os vulcões são uma coisa tão fácil de ser explicada. Concorda que as coisas esfriam, contraem, né? Então, a gente tinha uma bola de fogo no passado. Não tinha? Uma bola de lava e tal. Certo? O que esfriou? Não foi a crosta? Não foi isso que esfriou? Então não foi isso que contraiu? Então isso contraiu e apertou o magma que tá dentro. É como você apertar uma espinha. O que tá dentro vai sair por algum canto que você deixar. Isso é óbvio. Conscienciologicamente, você olhando pra dentro do núcleo, tanto é que alguns encontraram, diziam que tinha um sol lá dentro. Que é esse núcleo quente. Tem um núcleo de níquel e ferro, então, sólido. Mas por que a mitologia dizia que tinha um sol dentro e um sol fora, né? Você vai mergulhando, você voltando pro ponto 1. O hidrogênio, 2, o hélio. É tudo momento. É nesse mas ponto não é, a gente tá longe do hidrogênio e hélio no núcleo. No Sol. Porque assim, toda essa combustão é quase uma reação atômica, né? O Sol é como se fosse uma... É uma fusão nuclear. Uma fusão nuclear. Isso, que a gente tem no Sol. Por isso que não dá pra comparar com o fogo, fundido em literalmente. Não, porque eu até já Mas falei... você entende que na questão técnica, chateia? Eu até falei isso da outra vez. Eu acho que eu falei, não lembro. Que eu falei que eu acho muito legal essa convenção, como o senso comum nos faz a chegar a erros. Sim. Que você tem os elementos pros antigos. Que são os elementos pro antigo? Terra, fogo, água e ar. E são 3 coisas que você não pode dizer que elas são elementares. Se for chinês, tem madeira e metal também. Isso, aí exatamente. Aí já é mais absurdo ainda. É. Mas eu não posso dizer que essas coisas são elementares, porque até as coisas elementares, elas vão ter algumas coisas... Ela tem que ter uma coincidência. Né? Se eu pegar as 4 forças fundamentais da natureza. Gravidade, eletromagnetismo, forças nucleares, fortes e fracos. Então, elas vão ter uma coisa em comum. Então, elas têm que ter. Elas não podem ter uma diferença na sua essência, se elas são igualmente básicas. Então, quando eu pego terra, fogo, ar e ar, eu não posso dizer que essas coisas são elementares, porque elas são essencialmente diferentes. E num conceito filosófico até básico. Porque a terra é, o ar é, a água é. O fogo não é, ele está sendo. O fogo, ele é uma reação de oxidação, por exemplo, o fogo normal que a gente conhece. Por isso que é o momento 1. Quando você pega a Conscienciologia e vai estudar, você vai... Nosso conceito, que no mínimo é interessante. Sim. É isso que acontece. Tá queimando no vazio, vai ter esse envolvimento com o vermelho, vai ter esse envolvimento com o hidrogênio, o momento 1, e ele vai queimar, vai dar aquele... É justamente pra fugir do nada. Quando ele dá de cara com ele mesmo e se estabiliza, ele vira o hélio. Aí para de queimar. Né? Não, mas ele continua queimando. Não, mas aí você entende que o hélio é mais... Ele é estável em relação Ele é mais estável. Em relação a queimar. O hidrogênio, ele queima e pega fogo. Se fizer balão com hidrogênio, aí o hélio... Na verdade... Você já consegue fazer com o hélio porque ele não pega fogo. Na verdade, ele vai ficando menos... Aí que tá, ele fica menos estável. Tanto que conforme você vai continuando nessa queima que ele para de pegar fogo fácil. Aí que tá, se você vai nos termos técnicos, você fica confuso. Eu acho que a ideia é essa, dos caras. Não, mas só você pegar, tá queimando ou não tá? Então, olhar dos axiomas. Você não vai fazer um balão de hidrogênio, mas você vai fazer de hélio. hélio. Queimando? Porque o fato de ele ser quente quer dizer que tá queimando? Então, porque o pegar fogo é uma reação química, a fusão nuclear é outra coisa. É o caos, é o desfazer da solidez. Por isso que o Sol queima, entre aspas, queima no vácuo e um papel não.
Porque são coisas diferentes, conceitualmente diferentes. E quando você vai formando átomos maiores, ele não vai ficando mais estável, ele fica menos energéticos. Então, entendeu? aí, de novo, os conceitos se confundem. Ele fica pra mim- menos estável, tanto que os átomos maiores Sim, são radioativos, sim. eles É decaem. a mesma coisa o elétron e o próton. É que os conceitos o negativo são tinha que ser o contrário, né? diferentes. Tinha que ser, o elétron tinha que ser positivo. Sim, Por tem- quê? Pra mim é tudo de propósito isso aí. Não, são É porque convenções. confunde todo mundo. Isso aconteceu com a corrente elétrica Mas o lá cara faz atrás. convenção pra confundir, caramba, em vez de facilitar. Às vezes, porque agora quando depende- você descobre, você tem que definir. A gente falou sobre isso. É. Você descobriu, você tem que definir. Mas você não acha que dá um gostinho o técnico definir de uma maneira mais complexa? Mas se ele acabou de descobrir, ele ainda não entende completamente. Ele acabou de descobrir. Mas você acha Por que isso que vai às vezes ele facilitar ou define dificultar? errado. Então, mas Facilitar, ele quer tira o sempre glamour. facilitar. Você como Concordo. engenheiro, um doutor, Sim. você vai ter uma tese que você vai deixar ela simplória. Se você pode fazer um negócio Claro, que os caras claro. vai, porra, entendeu? E aí que tá. É aí que tá. Por isso que a gente, aqui nossos estudos vão assim, uma criança vai poder raciocinar e ver. Talvez Entendi. isso diminua, talvez A grandeza. É. Sim. Mas em termos Mas eu gerais, gosto de a mesma fazer coisa isso, a luz e o sol. Você deixar fala, simples. A luz e o sol tem o mesmo tamanho. Tá, o cara vai falar, não, bateu uma pedra, saiu do meio, ficou girando até ficar certinho do tamanho do sol. Ela Sim. tá 400 vezes mais perto e, por sorte, é 400 vezes menor. Sim. Aí dá uma eclipse perfeita e a vida toda... Mas- Porra, isso precisa de muito mais fé Então- pra eu acreditar nisso. do Mas que- no passado... Do que eu ver... No passado não tinha essa coincidência e no futuro não vai ter. E aí? Aí não tem a gente, não teve nem passado nem futuro. Como não? Claro que Há não! 100 mil anos atrás tinha seres humanos Não, que viram coisas. Então, mas aí e já no tava aí, futuro também vai mas tudo ter. isso tava aí. Mas isso- vai ser Aí tem que diferente. parar de ver o sol e a lua lá fora. Isso tá dentro de nós. São os primeiros momentos, começa ali. Aí vai vir. Aí Aí vir a o gente mineral, entra de vegetal, novo no ali. ego humano. Mas tudo é o ego humano, tudo é conceito humano. Tudo que você vê tem que caber na sua coerência, senão você não viu. Eu entendo Tudo o que que você você fala. vê tem que caber no seu conceito. Ah, vou procurar vida aí fora. Eu já tô levando comigo a coerência. Claro. Senão eu volto e falo, achei Mas vida. se eu não achar- Entendeu? Ah, por exemplo- Tudo que eu posso encontrar, eu tô Sim. levando comigo. Senão eu não encontrei. Mas, por exemplo, Porque eu não vou definir. eu tenho certeza, tá? Isso a gente mostra baseado em estatística. Eu tenho certeza que existe vida em outros planetas. Tenho certeza. Existe a compreensão do que é vida, que depende da nossa constatação. Mas eu Senão você achando ou achou não vida. achando essa vida, ela vai continuar lá existindo do mesmo jeito. Aí você pode falar de qualquer coisa. Então existe o ser humano. Claro que posso. Existe o Superman e o Batman em algum Sim. planeta, você não vai estar lá do mesmo Ó, jeito. a gente tem encontrado nos últimos anos, tá? Muitos planetas. Por exemplo, a gente tá encontrando. Eles existiam lá antes da gente Sim, encontrar. mas esse encontro ele exige. Ele leva junto a coerência. É que tem coisas que nos mostram que elas existiam antes da gente. Concorda que você tá levando os conceitos juntos? Tudo imagina- que você tá levando o seu ponto de vista humano junto. Ó, achei água. É água pra você, senão era um monte de átomo. Não é Certo. água. Olha, achei terra, achei vida. É vida pra você. Quando você, Senão- a gente que conhece, por exemplo, a vida humana, que sabe que como a gente nasce, né, como um bebê, como Sim. vai envelhecendo, passa pela adolescência, a fase adulta, a velhice e morre. Então, justamente por conhecer esses estados, e aí vem de uma compreensão nossa, quando você conhecer amanhã uma velhinha que você nunca viu, você sabe que ela já existiu antes de você Sim, conhecer ela, sim. inclusive que já existiu antes de Sim, você nascer. porque tá dentro- Independente. Exato. Então, ela existiu independente de você. Mas aí você tá vendo o circuito completo. Eu concordo com isso, eu vejo também. Por que a gente Eu não pode vejo o sol- minimizar? Porque se for desse jeito, por que a gente não pode minimizar? Olha como eu vou agora... Mas pode maximizar também. É, pode. Cuidado, que aí pode ir pro Vou- infinito. Vai ser um exemplo aí. Como eu vou matar essa tua teoria agora, tá? Porque a gente pode minimizar isso a você. Por que todo o universo que existe, ele não existe por causa de você? E é? Independente... Então... É o Messias Mas esse. sabe quando a gente vai É o descobrir? Messias, tá tudo A dentro gente de- vai descobrir quando você morrer e a gente continuar aqui. Exato, A gente o Messias. vai levar o teu caixão. Aham, o Messias morreu e ele só cresceu depois disso. Ele era luz, se fragmentou nas Sim. cores, virou a cristandade se espalhou pelo mundo inteiro e vai trazer ele de volta. Mas isso não vai acontecer pros outros seres Vai humanos, trazer que eles vão de volta. morrer se a gente saber, inclusive, da existência dele. Mas quem são esses seres humanos? Você tá considerando eles o corpo animal? Ou o ponto de vista coerente a partir daquele ângulo? Eu tô considerando que ele pode elevar isso aí ao máximo e ele ter esse Sabe o pensamento. que você tá fazendo? Ó, Ah. imagina o centro de cores Porque do isso já degradê. foi discutido Ó, dentro da filosofia, você tem- sabe? Sim, você tem o É secular, aliás, a vida essa inteira. discussão. Deus fez essa discussão para não acabar nunca. é o que nos mantém conversando, senão volta pra Sim. morte. Se você pegar Cara, esqueci o que eu ia falar agora. Me ferrou. Me ferrou, Léo! Mas você viu? Todo ser humano ele pode achar que tudo existe baseado no ponto de vista único e exclusivo dele. Entendeu? Ah, tá. Então, essa questão isso é um fato. Sim. Esse é o Messias. É o ponto de vista que reúne tudo. Cara, tá tudo em você, Messias. O que sobrou, então? Nada, o vazio. Essa é a cruzada da morte. Essa é a cruz. Sim. É quando ele dá de cara com ele mesmo. O azul Então quando o Messias morreu, não era pro universo ter pensa, acabado? Ele não acabou? Tá todo mundo esperando ele voltar pra recomeçar. Nós estamos aqui, o universo tá aí. O tempo recontou sobre o nome dele. Guerras, reis, impérios. Porque nós... Entendi. O mundo todo gira em torno de Cristo. Até os que não acreditam. Tudo gira. Até Israel, que odeia eles, se não fosse os cristãos. Mas o fato da gente contar o tempo
a partir Desde que do ele nascimento de Deus, e a gente nem sabe se a gente acertou essa data de nascimento, Porque, de novo, não é mudou relativo. em nada a passagem do tempo. Pô, Em absolutamente nada. Como não mudou? O tempo, fisicamente, ele não mudou. Você tem uma definição. Como eu De poderia... novo, o tempo é relativo, Léo. Mas eu poderia... É o que eu tô te falando, tudo depende de bem, onde você tá medindo. Mas eu com o que poderia você tá começar a comparando. contar de novo. Agora vai ser o ano zero. Será que o tempo tá passando mais rápido agora? Só que tá todo mundo junto? Por exemplo, o que você aprende uma semana nesse notebook? Sim. Um antigo rei mais poderoso, Sim. ele não ia conseguir visitar todas as bibliotecas, ler todos os livros pra O encontrar aquelas tempo, na frases. verdade, lógico que a gente pode Era muito considerar mais várias lento coisas. em perspectiva. O tempo, ele tá passando, se a gente pegar, por exemplo, só a rotação da Terra, só isso, então o tempo ele tá passando cada vez mais lentamente. Porque ela tá diminuindo, por exemplo. E quando eu digo a questão do Messias, não é que é um cara separado, é que é o próprio conceito de Deus. Entendi. Ele era o todo era o Deus Pai sozinho. É o que chama Sim. de Deus Pai. Tô teatralizando. Tá. Mas veja como a consciência, a Tá, visão plena. aí eu vou ter que concordar com você. Se A a, vi- gente, a visão se a ple- gente chegar nesse máximo, que a consciência primordial é Deus. Isso. Tá? É isso. Aí tudo bem, É, mas aí é eu vou ter que isso. concordar com você. Mas é isso. Sim. Aí Aí, imagina- sem a consciência de Sim, Deus, aí a luz- nada existe. Aí a luz tá completa ali. Sim. Só que Mas ela- aí colocar isso pra gente. Só que no vazio, Ah. ela é um pontinho sozinha. Entendi. Presta a se desfazer. Aí tá o momento Legal. do hidrogênio ali, ó. Agora eu tô Tá que- entendendo melhor o que você é a sua compreensão. Tá a onda vermelha, queimando Sim. sozinha ali, queimando sozinha. Fala, cara, mas pra onde eu vou? Eu quero me movimentar pra existir. A agonia te cospe pra fora. Sim. É o momento da cruz, você tá de cara com você Mas mesmo. você sabe que tem outras frequências de ondas que não fosse a ciência, a gente ignoraria completamente. Sim, mas se não elas fosse os estão aí. fótons, elas não existiriam. O axioma é os fótons, Claro. é o central. Sem a onda visível, o resto é relativo. É a mesma coisa que os degradês. Eu conheço as 7 cores, o resto é relativo. Você tá considerando pessoas, o que tá atrás do degradê. Vai, eu tenho o laranja aqui, o verde, o azul, as cores centrais, 7/12. Por isso vai ser sempre 12 deuses, 12 tribos. Sempre vai ser, toda mitologia que você for vai ter 7/12. Tudo é... Mas você sabe que agora os zodíacos são 13 signos, É, os né? caras colocaram o abstrato junto. Aí, ó, aí você vê. Tem o verde água, o verde azul, o verde limão, atrás do... Quanto mais você vai indo, vai ter um monte de verde. Tá entendendo? Certo. Eles são frações desse verde central. Sim, você Então, como- limita a frequência de onda. Você Exato. pega ela cada vez mais Exato. curta. Se você somar todas essas frações, ela vira esse verde aqui. Sim. Se você separar esse verde aqui, vira todas aquelas frações. E vai ao infinito aquilo. Então são cadeiras no vislumbre coerente. Tudo aquilo ali ao redor... O que lembra? você chama de cadeiras? Perspectiva, você tá ali, aquele tom tá vendo aquilo por quê? Porque ele tá vendo outro tom aqui, outro tom aqui, certo? Tem uma coesão de movimento Tá. que define... E quando eu tenho pessoas, igual, por exemplo, não precisa nem ser pessoas daltônicas. Homem e mulher já enxerga cores diferentes. Sim. Aí, isso eu entrei numa discussão lá com a discussão. Sim, mas Conversamos. é assim, as cores são daltônicas. A luz é uma. Sim. Aí, o que eu sou nesse vazio? Onde ela vai pro nada, ela sai em si mesma. Mas você concorda Tem que que... concluir isso Vamos aqui, lá, vai lá, pra você, senão Vai vai lá. ficar faltando um negócio. Vai lá. Aí eu esqueço, caramba. Vai lá. Aí você vai pra onde você for, você vai sair em si mesmo. Certo. Aí, você tá vendo ali que eu não posso parar que dá agonia, dá momento de morte, dá desespero. Então, não existe nada. Você é cuspido pra fora. Qualquer ponto pode ser na física, matemática, qualquer experiência. O movimento é constante, Vai o pra- parado não existe. Tanto vai- que o zero Kelvin não existe. Exatamente. É. Exatamente, vai pra algum lugar. Sim. Então você vai ter aquele primeiro momento, você pode olhar o Sol, você pode olhar o núcleo do átomo, onde você olhar, você vai ter aquele momento que a gente chama o hidrogênio, no caso hoje, mas você vai ter um ponto queimante, um ponto vazio, com um pontinho no nada, que ele vai ter que sair em si mesmo e se usar de referência. O nada eu já não acredito. Então, esse nada é referência dele. É o que está além dele, senão ele também não existe. Pra ele existir, ele tem que estar. Então ele tem que considerar ao redor. Então, se eu sou, ali não é. Então, é intrínseco. A partir do momento... Certo, mas é outra coisa. É, Ele sim. não é, mas é outra coisa. É outra coisa em relação a ele, é uma definição. Aí que entra no abstrato. É algo que você tem que sentir. Não dá pra pôr na lógica. Senão não tinha o pi positivo. É a mesma coisa. Deus tava ferrado com os cabalistas aí, porque os caras faziam uma conta e excluir ele. Não dá. Agora Sim. o que acontece? O vermelho tá E, queimando. e é a mesma coisa, o cara pode excluir ou não excluir, Deus É, vai continuar existindo do mesmo jeito. Imagina a história. Sim. Vai porque é um axioma. No vazio vai sair em si mesmo. Não tem opção. A simetria é o único caminho necessário. É o único caminho possível. No nada, só eu sou referência. Então eu sou obrigado a me orbitar em simetria. Mas a simetria... Peraí, Deus! Aí, o cara tem tanto conhecimento que ele, pra tudo que eu falo, ele já tem uma... Calma. É. O vermelho tá indo ali. Ele tá Sim. queimando pra caramba. Então você vai ver no Sol, vai ver em todo o projeto. Em todo processo você vai achar algo parecido. Até nas micropartículas e nas micro das micro. O cara vai indo e vai ficar repetindo porque é o processo cognitivo. Tá. É o mínimo processo cognitivo. Mas você acha que o universo busca a simetria? Ele é a simetria. Você olha pras estrelas, são as mesmas. Tá tudo ali o mapa. Você pega o egípcio, ele conhece o mapa. Tá. As cores estão alinhadinhas no Sol. Entendi. Se sair uma coisa, se sair uma corzinha do ritmo, seja de um átomo ou do Sol, acaba tudo. Um átomo não pode desviar 1 milímetro, senão uma explosão ferra tudo. É que se o universo fosse perfeitamente simétrico a partir da criação, nós não estaríamos aqui. Deus se esforçou pra não ser simétrico. Quando era Isso. simétrico, ele era um robô solitário. Onde ele ia, ele já tava. Porque Ou quando- o que ele pensasse, ele já pensou. Quando a simetria é tudo que existe. Porque essa história que eu tô falando, pra onde ele for sair em si mesmo, ele vai se orbitar, ele vai se deixar queimando e ele vai se assistir queimando. Opa, agora ele foi mais rápido que ele. Você vê que a laranja acelera um pouquinho em cima do vermelho.
Aí ele já vê ele no passado. Você já viu o jogo da vida de... Pera, você tá querendo fugir! Não, tá é querendo isso aí. fugir! Pera aí! É que eu tenho contra-argumento por cada pedaço teu, então, mas vai vamos decorando, lá. vai decorando, que quando chegar no final, de repente... Depois eu já esqueci tudo, mas vamos lá. Melhor você esquecer que eu! Pera Vamos lá. aí. Aí você vê, se ele ultrapassar aquela queimação, É. ele já não tá sozinho no nada. Agora tem a queimação, tem a minha dor ali. Em termos cognitivos. Certo. Experiência mínima, básica. Aí você vê que o hidrogênio, quando ele está de frente, ele se estabiliza no hélio. Pronto, olha eu queimando lá. Agora, aí ele sente o contraste, o alívio. Sim. Aí o laranja, no misticismo, é a alegria. É a cor, porque tava queimando ali, em mim dá o contraste. Só que aí o contrário também é real. Sim. Logo eu sou jogado com mais intensidade pra minha observação queimante. Então o cara pensa, cara, mas não posso ficar... Eu queimo e rio, queimo e rio, queimo e rio, queimo e rio. Fica binário. Ele tem que ir adiante. Então eu vou ultrapassar a risada também. Ele vai virar um amarelo. Agora eu vi ali eu queimando no vazio, porque eu não sou nada. Viu nada, como não é cíclico? O nada não existe. O nada não existe. É. Acaba que Ele é espiral, não é cíclico. é, mas exato, a espiral a gente foca isso toda hora. Sim. A espiral é a reta indo de forma exata na circunferência do vazio. É a reta não quebrando nunca. Essa é a espiral. Certo. Boa. E o pi é isso. Legal. E essa é a magia divina. Então, aí agora eu tô vendo eu queimando e tô vendo eu rindo. Sim. Só que se eu rir muito, volto pro queimando, porque só sobra o contraste. Eu tenho que ir pra onde eu não tô. Sim. Então o amarelo medita. Você vai ter aquele ponto Buda. Cada um desses é um chakra da terra. É um rei, é um religioso. É uma experiência coletiva. Aí o cara tá ali, porra, eu não vou ficar rindo muito, que senão eu queimo também. Entendeu? Aí o cara se abstém. Você tem esse ponto amarelo. Só que ele vai se perdendo também, porque ele vai esquecendo as referências que fez ele estar ali. Por que eu tô aqui parado? Né? Então ele tem que voltar lá. Só que se ele voltar lá, ele cai no mesmo ciclo. Como é que eu volto sem cair no mesmo ciclo? Eu vou levar a minha memória junto, ele já vai pro verde. Eu vou lá curar. É espiral. Eu vou lá curar, vou fazer a caridade. Sim, sim. Se eu for lá levar o que eu sei, eu não fico lá no lugar, resolvo o problema de todo mundo, mantenho a perspectiva e vou adiante. Aí o verde vai pro azul. Aí o azul já tá rápido pra caramba. Por quê? Porque ele tá fazendo isso. Tudo isso que eu falei, o azul tá fazendo. Ao ponto dele já se ver lá no... Já deu a volta no circuito. Agora deu tempo. Aquela queimação tá lá atrás. Eu já ri, já olhei de cima, já fui lá resolver. Começa a ganhar tempo. Isso é o tempo. É o átomo, ó, já tá no... Isso aqui já vai fazer a 7ª camada aqui, ó. Porque o azul viu o vermelho ali. Agora, cara, eu não posso, agora eu tenho que me iludir. Eu tenho que me manipular ali no vermelho. Eu não posso lembrar que sou eu e voltar pro zero. Mas você acha que do azul vai pro vermelho? Eu volto pra queimar. Porque aquele vermelho de dor... Mas e o ultravioleta? E o Ultravioleta também. raio-x? E a radiação Aí que gama? tá, o ultravioleta tá A gente aqui. cresce muito mais que isso. Sim, mas a partir disso, sem isso não tem o resto. Então esse é o axioma. Sim. O ultravioleta tá aqui. Ele começa a ficar invisível, igual o infravermelho ali do outro lado. O azul, o ultravioleta, ele é mais rápido que o azul e de alguma forma que a ciência... Ele tem uma frequência maior. Sim. Aí de novo, termos técnicos. Mas não você entende entendi. do conceito pra criança. Ele é mais energético que uma Se ele frequência maior. ultrapassou todo mundo e tá alcançando o seu Sim. passo mais lento, que é o vermelho ali, o azul não pode se fundir com o vermelho. Aí que entra o pi, vem daí. Os calendários se estabilizam por causa disso. É esse processo. Quando chega no ponto zero, mas como é que você não tava aí quando eu saí, se você já tava chegando? E como é que você não tava chegando quando... Eles vão ter que entrar no consenso. Como que o vermelho e o azul estão no mesmo lugar sem se ver? Aí o ultravioleta, ele é invisível e as cores plasmam ali, ó. Pum. A ultravioleta tá ao redor, você vai ver o amarelo Mas ali. o ultravioleta, ele tá mais distante ainda do vermelho. Você vai ver o amarelo ali, ele tá no meio, entre o azul e o vermelho, entre o lento e o rápido, né? Ele fica invisível no espectro. Não, mas o ultravioleta, ele tá além... Até o nome tem isso, né? Por que chama infravermelho e ultravioleta? Infravermelho é porque ele tá abaixo, igual infraestrutura. Sim. Ele está abaixo Sim. do vermelho e o ultravioleta, ele tá acima. Ele é Não- mais que o violeta. Não se apega aos conceitos que você viu, igual o elétron, os caras vão lá e marcam o que eles querem. Não, mas isso é fisicamente. Sim, porque mas- eu vejo a sua frequência sim. de onda perfeita em nanômetros. Mas também não e eu muda. tenho certinho os números. Exato, mas é isso que eu tô falando. Aliás, o olho... Prova o que eu tô falando. O olho Ultravioleta são humano... ondas, ultravioleta vai ser ondas bem curtinhas e muito rápidas. O olho humano, ele é incrível nisso. Porque quando a gente quer medir, por exemplo, eu não vou entrar nem na escala nano. Quando eu quero pegar a escala micro, eu quero medir a escala micro. Eu meço... Ah, então, tudo isso é conceito referencial, Léo. Se eu tivesse centro, eu vou pro infinito no degradê. Entendeu? Mas é esse centro só se comparando suas frações. É que eu A tenho partir do- a dificuldade partir de do- acreditar no infinito, mas tudo bem. O infinito é um conceito do tempo. Senão não tem. É um conceito. Se você não entender, se você não parar pra pensar, não entender, você entende. Mas é que é uma reformulação, é um ponto de vista aqui. Não é questão de cognição, é um ponto de vista que é uma. Você já viu o jogo da vida de Conway? Você me comentou desse. Se você colocar aí Conway Eu até achei Game que of era Life, vai ter esses jogos rodando. O que é o jogo da vida do Conway? Ele pega... Ele faz pequenas condições iniciais. Então ele pega luzes em um tabuleiro de LED e bota essas luzes literalmente para andar. Literalmente, já forcei. Mas eles botam para se mover, né, nesse tabuleiro. E ele cria condições. Então eu boto 4 ou 5 luzes para começar a se mover e eu crio poucas condições. 4 ou 5 condições. Então, ó, luzes, quando se encontrarem pela direita, vai acontecer tal coisa, vai aparecer uma luz a mais. Se encontrarem pela esquerda, vai aparecer uma menos. O que eu quero fazer com isso?
eu quero mostrar que poucas condições, poucas luzes e poucas condições, o sistema é relativamente pequeno, ele pode criar uma diversidade absurda. Que é isso que a gente vê nas imagens que são de 7 formadas. cores, você pinta infinito de quadros. Isso aí, boa. Tá? Ele mostra isso. Mas ele quer mostrar Concordo. isso como a diversidade da vida surge de poucas condições. É isso que ele quer mostrar. Curioso. Eu também. Uma coisa curiosa é que coisas surgem e desaparecem. Quando aparecem coisas simétricas, elas nunca mais desaparecem. Mas tudo se transforma, nada se perde. Mas quando Pra algum lugar vai. Quando surge o simétrico, ele movimenta, mas ele não desaparece mais. Né? Mas Porque estabiliza, né? ele Cria uma órbita estabiliza. autossuficiente. A simetria O estabiliza. átomo é isso. Então. O átomo é um pequeno vórtice, uma pequena torus. E hoje, aquela experiência que eu te mandei, Sim. eu não sei se chegou a ver o final, mas os cientistas fizeram experiências, é recente, é cientista renomado lá, e que provou coisa que no seu campo você vai gostar. É que de tem ver. muito cientista renomado pago. Pode ser também. Mas nesse caso faz sentido através dos axiomas que eu estudo. Porque aí você consegue ver que a luz. Ali eles fizeram uma prova que mostra que a luz ela tenta tudo ao mesmo tempo. E ela escolhe o caminho mais curto. Eu já conheço ele. Eu discordo disso, porque ela não. Mas eles conseguiram fazer um teste prático, A gente Léo. vai fazer- Como é que vai refutar o teste prático? A gente vai fazer o ensaio prático aqui, eu e você. Da depois. hora. Eu vou te mostrar como que isso acontece. Então, aí faria sentido no caso o átomo, porque Sim. seria esse ponto de. Eles fizeram até um teste numa caixa, que é o ponto de ressonância. Sim. Só não se desfaz, a luz, quando ela se encontra, ela cria pequenos nós. Onde Sim. ela se auto... Igual na música. Sim. Onde elas se auto-reforçam. Tá? Né? Que é a harmonia. Sim. O átomo é justamente isso. No vazio, essa luz se encontrando e se mantendo nesses nós. Que são as cores. Por isso, 7 cores, 7 camadas do átomo. Quando ela pula de uma camada para outra, ela emite fóton. Dependendo da frequência. Mas é a lembrando que energia... também essas 7 camadas do átomo, né? A Ah, gente vai pode até- ter a oitava e Não, tal. não vai ter 8. Como vai ter oitava? De valência é a 7ª. Não, porque eu posso ter. Não, a de valência não é a sétima. Se é um É a átomo, última. É a última. Então, É. se é um átomo menor, a de valência vai ser a primeira, a segunda, a Sim, mas terceira, só a vai ter quarta ou a 7. quinta. Não passa de 7. A partir do momento que eu conseguir fazer átomos mais pesados, ele vai ter que ter Mas aí já oitava. não é mais o natural. Tudo bem? Eu não sei, mas. Não, tudo não, bem. para de ir com as coisas humanas e mudar a coisa de Deus. Cara, aí chegou aqui, ó, Sim. voltando àquela história. O azul tá lá, vem no vermelho, e agora como que eu faço? Eu não posso ir lá e lembrar que eu sou a morte, que eu tô sozinho no vazio, me iludindo em movimento. Até porque, na final, de repente, seja o contrário. Será que a luz tá se iludindo, criando as cores, se limitando? Sim. De onde ela olha, ela se vê de um jeito, que você tava falando do daltônico. Ué, quando eu me olho daqui, eu sou amarelo. Quando eu olho dali, eu sou laranja. Quando eu me olho dali, eu sou verde. Sim. Por isso tem os 12 deuses. Isso, por exemplo, quando a gente tem um. Pera, Léo! O Vai cara lá. aí deu uma... Como você decora tudo isso, velho? Não, eu não decoro, eu entendo. Se eu dependesse de Eu não. decorar, Eu eu dependo tava do santo. ferrado. Eu conecto o santo aqui e eu não decoro nada. Eu não decoro absolutamente nada. Mas quando a gente, só pra reforçar isso que você falou, quando a gente olha, por exemplo, uma galáxia no universo, por exemplo, se ela está vindo... Mas você tem termos técnicos, por isso eu falei de decorar. Que nem eu, Sim. eu sem ter que saber os termos técnicos, é mais fácil de lembrar. Mas eu não decoro nada. Eu não decoro o número eu não sei o telefone da minha casa. Eu não decoro. Eu sou Caramba. muito Mas você é ruim bom de nos memória. termos, Eu entendo. Por isso que eu sou bom em engenharia. Tá? Aliás, os meus Ué, piores... essa profissão ajuda, né? Isso aí, Os meus piores alunos eram alunos que eram bons de decorar. entendi. Entendeu? Se ele decorar, ele Mas se já não ferra. aprende. O cara que não pode decorar, ele obrigatoriamente ele tem que Bom entender. saber, cara. Decorar é péssimo. Tem vantagem pra um lado. Mas, por exemplo, quando eu olho uma galáxia, eu olho qualquer corpo vindo pra mim. Você já deve ter ouvido falar na ciência, isso é clássico, inclusive na ciência, na astronomia, na astrofísica, o desvio pro azul e o desvio no vermelho, tá? Justamente por essas causas que eu tô falando. Isso, quando uma galáxia que você tá vindo em direção a gente, eu enxergo ela azulada. Por quê? Porque não muda a velocidade da luz, então é como se a frequência de Porque onda tudo ela é luz, né? A encurtasse. gente tá dentro da luz. Isso, ela encurtasse. Então, como ela encurta, eu tenho uma frequência maior, eu vou ver uma luz azulada. Se a galáxia está se afastando, eu vejo ela avermelhada, porque é como se esticasse a frequência de onda. Isso realmente acontece, tá? Então quer dizer que uma mesma galáxia que eu vejo azul, o cara que estiver do outro lado dela, do outro lado do universo, vendo essa mesma galáxia se afastando dele, ele vai ver vermelha. Concordo. E é a mesma galáxia. Concordo. Isso Tudo é a não mesma tem luz. nem concordância nem discordância, isso Sim. é físico. Mesmo que ninguém tenha ido provar, eu concordo. Entendeu? Porque é assim do que eu tô te Só contando, que é se o isso. universo não fosse a princípio assimétrico, nós Ó, não existiríamos. Esse processo que eu te falei, se você olhar daqui, você vai ver vermelho. Se você olhar daqui do azul, você vai ver azul. Sim, sim, isso é Agora, físico. agora, como que a luz resolve isso? É que você gosta de concordar quando eu concordo com você. Não, mas é porque a verdade é uma só. Você é um buscador honesto da verdade. Então, Sim. o que você aceitou vai ter coerência. Sim. Entendeu? E eu só tenho dificuldade de mostrar que eu concordo e Você acabou de falar uma frase sem querer, que era uma frase que eu falava para meus alunos brincando. Né? Que ele falou assim: quando você concordar, que você vê eu falava assim para meus alunos, quando eles divergiam de mim, eu falava isso brincando, pelo amor de Deus, né? Quando eles divergiam, eu falava assim: não, boa, legal. Eu falei assim: calma, que você vai ver
que eu vou te explicar e você vai entender, tá? E aí eu brincava assim, só de antemão, eu já vou te passar um axioma, tá? Toda vez que você discordar de mim, saiba que você já tá errado. Porque eu sempre tô certo. Eu falava isso pra ele. Boa, boa. Você mandou uma dessa agora pra mim. Não. É que você não entendeu que você tá errado. Mas eu gostei. É 2 vezes o que eu falei. Serve pra mim também. Sim, eu sei. Tô enchendo o saco. A gente tá buscando fator coerente, Sim. se vier de você... Como várias coisas que você falou, caramba, pode crer, legal. Sim. Não só na ciência e política, várias coisas que você tem uma visão que fala, pô, faz sentido a visão dele. Vejo você falando, cortes. A gente busca a verdade, né? Sim. Você não tá defendendo ali só um... Não, tô bem preocupado. É o que você falou, cara, tomara que você tenha razão. Várias vezes você fala isso pra mim. Falou, eu quero que você... Quase que você quer que eu te convença. Sim. Só que enquanto você tiver argumento, e eu não sou tão bom quanto você de trazer isso pra academia... Sim. Mas uma coisa legal, quando aconteceu ao início do universo... Porque a gente sabe, a gente tem isso. No universo existe matéria e antimatéria. Por que isso não é simétrico no universo? Porque a gente, pra onde todo lugar que a gente olha, a gente só vê matéria e a gente não vê antimatéria. Se existisse a mesma quantidade de matéria e antimatéria no universo, o universo não existe ia se anular. Porque ia se aniquilar. Exato. Por algum motivo que a gente não sabe exatamente o quê... Eu tô explicando. Você não tá entendendo. Ou eu tô explicando muito mal, porque é difícil convencer as pessoas, demora anos. No início. Mas quando vem, não vai mais. Então, mas o mecanismo era pra ser simétrico, mas se formou muito mais matéria do que antimatéria. Na verdade, não, perdão, tá? Se formou um pouco mais, né, nem é muito mais, é um pouquinho mais de matéria do que antimatéria no universo. Ela foi aniquilada e sobrou só a matéria que a gente vê, que é toda a matéria que a gente vê. Sim. Isso que eu acho curioso. Mas você vê todos os conceitos que se resumem à coerência cognitiva, ao ponto onde, os ângulos se alinharam. Todo o resto é abstração. Eu posso pegar esses ângulos alinhados e no infinito eu vou achar laranja. Mas a realidade não é abstração. Tudo que é real não é abstrato, é levando... real. Não, mas o real você leva com a sua coerência, você leva junto. O real é a coesão coerente. Mas isso é onde é o principal ponto que a gente diverge. Você concorda se a sociedade toda resolver abraçar uma árvore e quem não abraçar a árvore passa mal, morre, o cara acaba passando mal morrendo mesmo? Não de maneira mística. Porque o outro não fala mais com ele. Eu não. O outro ignora ele. Eu não iria morrer com toda certeza do mundo. Pode ser. Você já viu o experimento da pasta verde? Mas você entendeu a teoria que eu tô te falando? Entendi. Mas você já viu esse experimento? A coesão se impõe sobre o indivíduo? De uma maneira que... Eu via de regra, mas não se impõe claro, a tem todos. exceções. Graças a Deus tem exceções. Não se impõe a todos. Você já viu esse... Tem no YouTube esse experimento da pasta vermelha? Não. Era uma pasta verde que eles chamam de vermelho ou ao contrário, uma coisa assim. A professora ela tem uma pasta vermelha. E tem um aluno que não chegou, que ele sempre chega atrasado. E a professora resolveu usar esse aluno e fala, gente, eu vou pegar e vou falar que essa pasta é verde e todos vocês concordem que a pasta é verde, né? E beleza, aí chega o aluno atrasado, tal, senta, não sei o que, e a professora fala, pega um aluno e fala, que cor é essa pasta? E o aluno, vermelha. A pasta é claramente verde. Chega pro aluno, que cor é essa pasta? Vermelha. Que cor é essa pasta? Os caras falam também, né? Não, mas eles estão combinados, né? Entendi. E fala, então todos concordamos que essa pasta... Não, é a vítima. Isso, todos concordamos que essa pasta é vermelha e tal. Aí eles chegam pra vítima. Fala, então você, que cor é essa pasta? Ele... vermelha. Tá vendo? Ele fala, eu seria o cara que ia falar verde. Não foi isso que eu ia falar assim, posso estar louco, mas eu tô vendo verde. Eu também penso que eu falaria, mas será que na hora a gente fala mesmo? Eu tenho certeza. Aí eles vão falar, você é daltônico, te internam. Eu entendo o que você falou da árvore. Eu acredito que se falar pra alguém, o cara vai morrer. Eu não morreria. Pode ser. Eu ia falar, vocês podem abraçar quantas árvores vocês quiserem. Eu vou ficar aqui de boa. Mas isso é uma característica muito minha. Eu não me rendo ao senso comum. Sim. Tá? Eu não me rendo. Por isso que eu aposto em você, fico insistindo. O Léo, mano, a hora que eu conseguir chegar no nível dele pra explicar, ele vai revolucionar. Ele vai botar o negócio na academia ali, vai convencer uns caras. Mas tem coisas que até você, igual isso que você falou, eu entendo quando você fala da existência depender da consciência, se eu voltar pra Deus, é a única coisa que isso faz sentido. Mas isso que a gente tá falando é a história divina. Você vê, os 7 passos que a gente tá falando. São 7 dias da criação. Agora, quando joga isso pro ser humano, dá muito poder pro ser humano. Aí você chega nas notas, mas por isso que tem o Messias. A coesão humana, você canta o que os antigos chamavam de reino dévico. Todo aquele degradê que é a humanidade vai somando perspectiva, chegando na coerência central e voltando pro corpo de Deus. Aí você vai ter 12 ângulos, 12 reis, 12 deuses, 12 pontos de vista que vão ter todas as respostas, porque o degradê vem deles e volta pra eles. Aí eu falo, se botar um a mais corrompe, vira o 13, que é por isso que você não vota no 13, entendeu? Aí o 13 é o abstrato, já é o ambiente, não volta no 13 é bom. Mas você vê, nessa história que eu tô contando do átomo, você consegue ver a história divina, até do ponto messiânico. O que acontece agora, aquela consciência, como é que ela faz pra ela se iludir lá embaixo? Como é que eu sou Deus aqui em cima, controlando tudo, o azul, e eu também sei que eu sou homem ali, sofrendo ali embaixo, passando aquilo. Como é que eu faço pra não me anular? Como é que eu sou os dois ao mesmo tempo? Sim. Aí você tem o Violeta. O Violeta, ele é metade divino, ele vem sabendo, relaxa que não tem a morte. Acabei de chegar, confia em mim. Por outro lado, ele, meu Deus, pai, não me larga aqui, tô morrendo.
Você tem o vermelho e o azul naquele violeta, botaram uma capa violeta em Cristo. Né? Mas E é que essa... Nesse ponto aqui, você resolveu o binário. Você foi lá e iludiu, o tempo recomeçou ali. Por que você fez? Você continuou, você deu uma lógica pro movimento continuar autossuficiente. Mesmo que seja teatral. Mas é que isso sim é baseado numa compreensão humana. Porque eu falei, quando você pega a física, ele não se limita do vermelho ao violeta. Mas né? você, então a gente teria que expandir isso pra tudo. É que no meu conceito, espero um dia te convencer, quando você sai do campo humano, Sim. você tá desrenderizando o jogo. Não, mas não existe continua mais. sendo no campo humano. Não existe mais. A gente tá Mas usando... é igual você falar que a programação código-fonte é o jogo. Isso você vai desfazendo, não é mais o jogo. Mas, por exemplo, no caso da frequência de onda, que você pega do vermelho, do violeta ao vermelho. E como eu falei, só que eu tenho que descer pro infravermelho, eu tenho que descer pra micro-ondas, pra onda de TV, pra onda de rádio. A partir daqui. Eu tenho que usar todas elas. Mas sem essa angulação aqui, que envolve os 7 cores que você capta e seus intervalos, os 7 tons que você ouve e Mas seus isso é intervalos. só um padrão baseado único e exclusivamente no nosso olho. Mas fora disso tem átomo e Se a probabilidade. gente... Não. Probabilidade quântica. Tudo isso existe e é muito físico. Como eu falei, Para de ler Aristóteles. Não. Se a gente fosse... Ele aprendeu com Platão. Se a gente fosse o predador, em vez de ser um ser humano, a gente não usaria do vermelho ao violeta. Usaria do infravermelho ao ultravioleta, por exemplo. Por isso, o ultravioleta, ele já E tá se o nosso olho evoluir pra isso? E aí, como é que fica? As borboletas vêm ultravioleta. A gente vai estar muito ferrado. Muda tudo, fica Boa, esquizofrênico. é. Fica esquizofrênico. Esquizofrênico não, mas vai ser muito legal. Porque... Imagina se aqui, em vez de ver essa garrafa, eu visse um... Caramba, onde eu pego aqui? O que é isso? Não, Eu você posso- ia ver normal. Se eu ver outras Se ondas... você visse outras ondas, como Embaralha ultravioleta e infravermelho, ia ser muito legal. Ia ser uma zona. Ia ser uma zona porque se alguém chegasse pra te visitar em casa, você não ia poder fingir que não tá. Porque o cara Dá ia pro te ver calor. através da parede. Exatamente. Você ia criar um monte de problema. Mas isso é possível, tecnologicamente. Sim, claro. E tem gente que faz isso... Eu já usei câmera pra isso. Sim. Sim. E um nível... tem um nível... tem, né? Através da parede. Tem vídeo no meu canal. É pelo com calor, câmera, né? isso, No pelo caso. calor. Porque essa frequência mais baixa é igual... Isso a gente vê muito em... E você vê desse jeito também, vê as ondas, né? Vai ficando muito quente, vai ficando branco. Isso é um vermelho. padrão que a gente coloca, né? Mas Dá pra mudar. Dá pra mudar. Mas, por exemplo, você tem... Hoje, modem, ele tem Wi-Fi e 5G no modem. O que a gente chama de Wi-Fi é o 2.4 GHz, que já se usava em telefone. Então você vai ver... 2.500 giros, bem rápido por segundo. São gigahertz, Gigahertz. é 10 a nona, né? Nossa senhora. É não muita nem pra- coisa. Então, quando você... Se fosse mega, seria isso, né? Isso, né? Então é quilo, mega, giga, né? Então giga a gente tera, tá falando não é? 10... Tera, isso. Tem Então, o Tera depois? O Tera já tem? Sim, sim. Tem, então... Nossa. Não, a onda a gente usa pra outras coisas, não pra... Senão vai dar problemas. Então, por exemplo, se você usar... Você quer usar geralmente o 5G, não o Wi-Fi normal. Por quê? O 5G te dá uma transmissão de informação muito mais rápida. Você vai ter um sinal muito melhor se usar o 5G. Mas você usa o 5G quando você tá na mesma sala do modem. Se você passar 2 cômodos, você vai ver que o 5G não vai pegar bem. Não vai pegar tão bem. Você vai ter que usar uma frequência mais É baixa. igual a MFM, né? Isso, perfeito. Perfeito, ótima, perfeita explicação. Por quê? Quanto mais lenta a onda... Imagina que uma onda... Eu vou pedir desculpa aqui para usar o teu notebook. Cara. Eu vou levantar ele aqui um pouquinho. Imagina que a onda ela tem que passar por essa matéria. Concorda que quanto mais rápido é a onda, mais ele está interagindo com essa matéria? Total. Se a onda ela é lenta... Agora você tá falando minha língua. Ela tá vendo? atravessa a matéria. É isso mesmo. Entendeu? Por isso que o é infravermelho, isso aí, agora- ele atravessa a parede. Porque ele Sim. interage menos com Tô a falando, matéria. tem um ponto comum aí ainda. Sim. Tem um ponto comum que você vai saber levar pra ciência, eu não sei. Eu não sei, você vai fazer uma tese de doutorado, você vai ganhar o Grammy, vai ganhar o Grammy não, Não, outro Como é o doutorado, nome lá do- o Nobel. O Nobel, pô. Outro Você não doutorado eu não gosta faço. também, Posso fazer um é pós-doc. comprado. Não, eu tirando o Nobel que é comprado, que é uma palhaçada, que é o Nobel da Paz, os restos É sério são mais mesmo? É sérios. sério São mesmo? mais sérios. Tem mais Você sério também? sempre tem um preconceito. Tem patrocínio, tal, né? Não, tem coisas envolvidas, né? A não ser que seja uma Obviamente. revolução inegável. Isso, mas sempre. Tanto que Pode ser. pela teoria da relatividade, a Einstein não ganhou o Nobel. Mas, velho, toda vez que eu vejo problemas, eu posso ser também, pode ser minha ignorância, né? A criança pensa que sabe tudo. Mas quando você vê, eu vejo umas coisas que os cientistas que me dá vontade de falar. Eu falo, mas será que se eu falasse isso pra esse cara, o que ele não ia fazer, velho? Porque na minha incrível limitação, eu vejo o cara descobrir várias coisas incríveis. Sabe o que você não tem, que é muito difícil, e até eu tô tentando me desenvolver nisso, porque é muito difícil também, é uma coisa que eu comecei a estudar muitos anos atrás e que a ciência acaba exigindo. Na época de outros cientistas, até Isaac Newton, isso não era exigido, que é a matematização dos problemas físicos.
Infelizmente, hoje Tá em na equação. ciência, tudo você tem que matematizar. Isso é difícil pra caramba. Mas eu sempre cito isso, falo Tá? equacionável. Eu É. não sei pôr na equação. Sim. Eu não sei se sei, nunca tentei também. Eu equacionei todo o Toda meu processo. O processo da minha empresa, eu equacionei. Então, pra mim, me ajudou pra caramba. Porque hoje o cara quer um material, eu boto lá no meu Excel e eu já boto, eu sei se dá pra fazer, se não, que energia Já eu pensou se preciso você usar. equaciona esse negócio que eu tô falando, velho? Mas você acha que é fácil? Não acho. Eu sofri pra tanto que Não eu uma acho. uma vez eu achei que tinha perdido, porque roubaram meu notebook e sorte Puta que eu que tinha pariu. guardado em outro lugar. E eu achei que tinha perdido essa tabela do Excel. E eu até falei pro meu sobrinho lá, Tem que falei, fazer na nuvem, velho. não, então agora tá. Mas ele até tava em outro lugar. Eu falei, se eu perder essa tabela aqui, eu não faço esse sequestramento de novo nem a pau. Não é que óbvio que eu consigo fazer de novo, mas é que me deu tanto trabalho da primeira vez. Que eu falei, não, se eu tiver que fazer isso de novo, eu não faço. Puta que pariu. Mas É possível equalizar, tem um monte de coisa. Equacionar um monte de coisa aqui. tudo é possível Tudo, Tudo. Mas eu acho que. É que chegar perto da ia realidade... dar umas equações bonitas, sabe? Assim. Sim. Que. É que tem algumas equações que é legal que ela influencia. E igual a MC ao quadrado. É uma equação linda pela simplicidade. Tá? Mas processos físicos. E o que reforça o que eu falo, porque prova que não tem nada sólido. Não tem nada. A massa. Então, mas eu A massa é sólido energia. tá. É que aí que você tá pego às definições mundanas. Você que tá. Humanas agora. Não. Você que tá. Porque você pega a visão humana Sim. e você quer exigi-la, mesmo quando o humano não tá lá. Quando eu usei. Eu que não tô fazendo eu isso. já vi o átomo de urânio. Mas por que por você exemplo. mantém a visão humana se o humano não estiver lá? Se não tiver o ser humano lá, não tem nosso conceito, não tem nosso ponto Então, de mas vista. se eu não usar os nossos padrões criados pelos humanos, eu não consigo nem conversar com ninguém. Você tá dizendo assim que sem o degradê aqui das 7/12 cores, mas olha quanto verde tem. Você veio me falar Sim. desse verde aqui? Tem o verde água, o verde limão, o verde muso, o verde... Você pode ir pro infinito. Entendi. Mas todos eles, tudo isso que tá falando vai depender desse processo que a gente tava conversando aqui. Inclusive Entendi. a religião. Isso que eu tô te falando, você vai ter o violeta ali, vai ter nesse ponto messiânico, você vai ter uma trindade ali, o emocional, sensorial, Sim. o Espírito Santo, que sente, o pai, a lógica, que captou o porquê sente, como resolver e dominar Sim. a sensação, e você tem o filho que escolhe pensar ou sentir. Aí dá o livre-arbítrio. Mas são duas coisas diferentes aí. Tudo se conecta, é lindo. Uma coisa é você usar os padrões humanos. Sem padrões humanos, não há comunicação. Né? Sim. Não tenho comunicação. É esquizofrenia. Não, sem padrões humanos. Agora, uma coisa é eu usar o padrão humano e outra coisa é eu estar preso a ele. Mas como que a gente Entendeu? não tem como sair Porque, dele, por Léo? exemplo, você Dá- falou- Dá pra você... a não ser que você vá abstraindo, você vai supondo, Certo? mas tudo isso vai ser em referência... Isso aqui é claro pra gente que é sólido, certo? Comparado à nossa densidade. Tá, não. Se você tirar Comparado, o seu... não. Sim, porque é sólido. Porque quando eu faço Se o nosso metabolismo fosse diferente, nosso corpo fosse diferente, alguém poderia... O que faz a água Isso ser não é gelo? referencial. Aí, esse que Não você tem não referencial entende. além de nós. Não. Qual que é o referencial, desculpa. então? Não é referencial, perdão. Referencial não é relativo. Ser sólido, líquido e gasoso não é É relativo. relativo ao que a gente chama de sólido, que depende do nosso corpo. Então, não. Se você tirar o ser humano não depende e enxergasse nada. tudo... Se você enxergasse tivesse no mesmo ritmo do Vamos gasoso, lá. talvez você visse o gasoso como água.